Então, São Paulo sem Luciano realmente faz muita falta. E o Santos sem Marinho sobreviveu. Sobreviveu bem. O Jobson foi lá, conseguiu fazer 1-0. Mas aproveitando para falar ainda do São Paulo, a dupla ali do Pablo e do Brenner não funcionou hoje, Losetti. É uma dupla muito diferente, muito estática. O Pablo é um jogador... Eu sempre gostei muito do Pablo no Atlético Paranaense, mas eu acho que ele não encaixa nessa forma de atuar. O São Paulo, como eu disse há pouco, é um time que teve os seus melhores momentos no campeonato com um ataque muito móvel, com a dupla incontestável Brenner e Luciano. Os dois sempre se movimentando a ponto de abrir espaço que outros jogadores ocupavam, com uma flutuação constante, com o Luciano vindo buscar a bola atrás. E o São Paulo parou de pressionar, porque o Pablo não é esse jogador de pressão na defesa adversária, que o Luciano sabe fazer um pouco melhor. E os dois atacantes pararam de abrir esse espaço, pararam de permitir essa movimentação ou de participar dessa movimentação. Então ficou uma dupla muito estática. Hoje, por exemplo, até as substituições que trouxeram o Brenner um pouquinho mais para trás com a entrada, como disse bem o Nori, das Torres, né, do Trellis e do Carneiro, e aí o Brenner foi obrigado a sair um pouquinho mais para o jogo, mas até as mudanças, o Pablo era mais participativo no jogo do que o Brenner. O que aí você vê que tem alguma coisa de errado, até pela característica, pela idade, pela forma física de cada um. Então, hoje, neste momento, uma das esperanças do torcedor do São Paulo de voltar à disputa do campeonato, ou, para citar a comparação do Nori, de parar no box, colocar um pneu novo e voltar com força para a corrida, é a recuperação do Luciano. Passa muito por isso. Olha, as analogias aqui correm soltas. Na hashtag Troca de Passes, o David Caldas colocou o seguinte: o São Paulo passou o Réveillon fazendo uma lipoaspiração. E agora, em 2 jogos em 2021, perdeu toda aquela gordura. Gente, Réveillon, regime não dá, não. Dá não, gente. Tem muita coisa boa ali no final do ano. Ó, o LED tá rindo. O LED se diverte com essas coisas de hashtag. Ô, Karine, esse campeonato aí tá todo mundo magrinho nesse campeonato. Todo mundo fit? Ninguém tá engordando. Tá todo mundo fit no campeonato. Esse negócio da comparação aí com Fórmula 1... O São Paulo começou a ratear, parece que tá acabando a gasolina de todo mundo, ninguém consegue passar o São Paulo, entendeu? A pista tá livre, me passa. E ninguém passa, entendeu? Você não tem um carro confiável. A máquina mais confiável era do São Paulo. Sim. Desengrenou, desencaixou, e as outras máquinas estão completamente também desniveladas, fora do calibre. Então, o campeonato está se oferecendo. Vem alguém e me conquiste, vem alguém e me ganhe. E ninguém parece muito afim dessa conquista, de fazer rolar essa relação aí, essa DR, né? Não está rolando química, entendeu? O campeonato tem que ser um pouco mais convincente para os seus pretendentes. Até agora está todo mundo fit. Interessante isso que você falou. Só está pensando em manter o corpinho. Interessante isso que você falou, que o campeonato está se oferecendo. Eu fiquei pensando, né, naquela expressão, vem em mim, quando a gente fica pedindo a bola ali, né? Vem em mim. Mas o campeonato tá um pouco mais assim. delicado, um pouco mais gentil, né? Um pouco mais dócil, né? O Nori está se divertindo junto. E um detalhe, né, Fala, Karine, até você falou... No telefone a gente falaria isso de outro jeito, mas aqui não dá. Sabe aquela história às vezes é bom ser um pouco otimista também, pô. Eu que sou do interior, né? No interior tem baile no clube. Aí sabe quando tem aquela moça que ela é tão bonita, mas tão bonita que ninguém chama ela pra dançar? Chega. Tem vergonha. E ela vai embora sozinha. É o Campeonato Brasileiro. Fica com aquele pé atrás, assim, né, Nori? Nossa, não. Essa mulher é muito bonita, né? Não vai dar certo. Essa mulher é muito bonita, ela não vai querer dançar comigo e tudo. E acontece. Fala, Lédio. Para completar o que o Nori falou, você falou há alguns minutos sobre isso. Quem é o melhor time? Quem joga o melhor futebol do Brasil hoje? Alguém aqui é capaz de cravar? Alguém é capaz de cravar? Quem joga o melhor futebol do Brasil hoje? Ninguém é capaz de cravar. Não tem. Você tem momentos, instantes. O São Paulo teve um instante dele, o Galo teve um instante dele, o Palmeiras talvez esteja tendo um momento dele agora, o Santos teve contra o Grêmio, o Flamengo teve em alguns momentos. Ninguém, cara, ninguém é um campeonato o melhor time. Que seja eterno enquanto dure. Exatamente. Fala. É o melhor time dos... Eu ia dizer, é o melhor time de todos os tempos da última semana. É sempre assim. O São Paulo foi aquele que conseguiu umas 2 ou 3... É isso. O São Paulo conseguiu ficar umas 2, 3 semanas ali, né,
e criou essa vantagem. Foi aquele time que por mais tempo foi dominante, por isso tem mais pontos, por isso é o primeiro colocado. Mas eu concordo com o Lédio, não tem como. Só uma observação, que de repente, para a gente contextualizar um pouquinho mais, nos 5 jogos encerrados até as 18, nenhum gol de visitante. Fortaleza 0, Grêmio 0, Coritiba 0, Atlético Paranaense 0, Sport 0, Palmeiras 1, São Paulo 0, Santos 1, Flamengo 0, Ceará 2. E aí é óbvio que é raro, que vai ser difícil acontecer de novo, mas também leva a gente a refletir sobre algumas coisas, sobre questão física, sobre maratona de jogos, sobre que tipo de jogo é mais adequado a se praticar quando o seu time está cansado. Será que a gente vai ver mais dificuldade para aqueles times que gostam de ter mais a bola e aí se desgastarem e aí tentarem atacar em relação àqueles que se fecham, que ficam retraídos, que se defendem mais? Quer dizer, o campeonato tem um monte de fator, porque jogar dezembro e janeiro e entrar fevereiro, assim, é novidade. As temperaturas são diferentes, tem essas chuvas que caíram hoje no Morumbi. Então, assim, tem um monte de coisa que vai contar daqui para frente e torna o campeonato ainda mais imprevisível. E detalhe importante, né? Caiu o último invicto em casa, né? O São Paulo com essa derrota, o São Paulo tinha 9 vitórias e 4 empates, conheceu a primeira derrota dentro de casa. E a terceira agora consecutiva, né? Contando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Nesse momento que a gente está aqui nessa resenha, passando os jogos das 4 horas da tarde, está rolando também, obviamente, Internacional e Goiás, 9 minutos, quase 10 minutos do primeiro tempo, estou monitorando aqui também, e Atlético Goianiense e Bahia. O Atlético Goianiense já abriu o placar com o Pereira, 1-0. Esses jogos a gente vai acabar falando deles na segunda edição do Troca de Passes, às 10h30 da noite. Tem muita coisa para a gente conversar aqui. E na hashtag Troca de Passes, todo mundo também está querendo participar, entrando aqui na nossa conversa, assim que eu gosto. Felipe Brasil colocou, essa disputa pelo título está o melhor estilo, o menos pior. São Paulo, Flamengo, Galo e Inter. O Hudson colocou, acho que ninguém hoje joga o melhor futebol no país. Também está falando ali do que a gente estava discutindo antes. E o Marco Ferreira colocou, o campeonato de 2020/21, porque vai acabar no final de fevereiro, né, a Série A, está igual ao de 2009, na opinião dele. Os times que estavam à frente fizeram tanta força para perder que acabaram perdendo. E aí, só para fechar aqui, para botar mais uma lenha na fogueira, o Gilmar escreveu para a gente que o Palmeiras está dependendo só de si para conquistar. Cuidado. Então, os torcedores estão todos se movimentando, né? Porque aquela parte de cima da tabela, como bem disse o Lédio, o campeonato está ali se oferecendo e a galera tá, opa, será que eu vou? Vou ou não vou, né? Abraço ou não abraço essa? Então, a situação ainda está muito embolada. Falando ainda desse jogo, dos clássicos Sansão, o Muricy estava na arquibancada